Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, estamos juntos mais uma vez. Sejam bem-vindos ao nosso Momento Sublime. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida hoje. Hoje eu quero trazer para vocês um versículo lá da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, em que o apóstolo Paulo fala para nós a respeito com quem nos parecemos, em quem fomos plantados e por quem fomos transformados, a quem devemos imitar: Jesus Cristo. Então ele diz lá, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então o apóstolo Paulo está falando sobre os filhos de Deus, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, e falando sobre os propósitos para os quais Deus nos salvou em Cristo Jesus, e falar também sobre o resultado do que Deus fez em Cristo nas nossas vidas, né? Porque somos feituras sua. Lá no livro de Gênesis, nós já fomos informados que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Entretanto, perdemos esta semelhança por causa do pecado. O pecado roubou de nós tudo de Deus que estava em nós. E por isso, as pessoas passaram a experimentar aquilo que a ausência de Deus comunica, que é a morte e as suas consequências, né? Agora, em Cristo Jesus, nós readquirimos a nossa semelhança com Deus. Em Cristo Jesus, nós somos feitos de novo à imagem e semelhança de Deus. Há algo de Deus em nós outra vez, quando nos convertemos e o Espírito de Cristo passou a habitar em nossos corações. Isso é maravilhoso, é tremendo, porque nos coloca num contexto de uma vida totalmente diferente daquela que vivíamos antes, dominados pelo pecado. Então ele diz agora, criados em Cristo Jesus, fomos criados para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então o apóstolo Paulo acrescenta e diz, agora que somos de novo parecidos com Deus, a natureza divina agora está em nós outra vez, Deus habita em nossos corações, nós precisamos viver neste mundo fazendo as obras de Cristo. Então Deus preparou para nós essa possibilidade de fazer as boas obras para que nós pudéssemos exercitar cada vez mais a nossa semelhança com Cristo. Lá no livro de Atos diz que Jesus Cristo andava fazendo o bem. Aquele que andava fazendo somente o bem. Agora, parecidos com Cristo, devemos imitar a Cristo. Amados, as boas obras é o caminho pavimentado por Deus para o nosso crescimento espiritual. Deus nos salvou, nos redimiu, devolveu a nós a nossa semelhança espiritual, nascemos de novo, agora somos de novo seres espirituais, né? E podemos ter comunhão com Deus, podemos andar com Deus, viver com Deus, e uma vez que aconteceu isso conosco e estamos no mundo, essa nossa vida, a partir do novo nascimento, de readquirir essa natureza espiritual com Cristo, até quando Deus nos tirar deste mundo, nós precisamos permanecer no mundo praticando as boas obras. Que boas obras? As obras que Cristo praticaria, estando aqui. E Ele está através de nós. Então o apóstolo Paulo chega e diz que nós precisamos, agora transformados por Cristo, viver a vida de Cristo.
fazer aquilo que Cristo faria se estivesse aqui. Ele está interessado no nosso crescimento espiritual. E como é que ele produz ou promove o crescimento espiritual em nós? Nos orientando para fazermos as obras dele. À medida que vamos servindo, trabalhando, pregando o evangelho, testemunhando, obedecendo, estudando a palavra, nos envolvendo em oração, assim como Jesus sempre conversava com o Pai, nós vamos crescendo, vamos nos fortalecendo. E o caminho que Deus preparou para nós aqui é o caminho pavimentado das boas obras. Então, fomos salvos para servir. Agora, estando salvos, sirvamos ao Senhor, para que Ele seja glorificado em nós. E o objetivo também era para que mais pessoas nasçam de novo, para que mais pessoas sejam transformadas por Cristo Jesus. É para isso que trabalhamos. É para isso que servimos, é para isso que glorificamos a Deus através das nossas boas obras, para que mais pessoas creiam e venham se juntar a nós, a família de Deus. Que coisa maravilhosa! Deus não só nos salvou, não só colocou em nós a natureza do seu Filho, como nos envolveu no trabalho do seu Filho. Vamos trabalhar, vamos servir. Veja o que você pode fazer para ajudar uma pessoa a crer em Deus, a caminhar com Deus, e você estará servindo o Senhor, alegrando o Senhor, e Ele estará abençoando o seu coração. Querido Pai, obrigado porque agora o Senhor nos inseriu no contexto do teu reino, o reino das boas obras, o reino da luz, o reino da salvação, o reino da vida eterna, o reino de Cristo Jesus. Muito obrigado, porque o Senhor nos colocou nesse contexto. E agora, Senhor, ajuda-nos a vivermos assim, como verdadeiros filhos teus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Tenhamos todos um bom dia.